Olá galera, eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata. Eu estou aqui hoje para ajudar você a resolver os seus problemas com a matemática. Mas logo depois da vinheta. Segue aí! Vamos lá galera, bom estar aqui com vocês para mais uma aula. A aula de hoje é sobre operações com números inteiros. Tá? Então, quem são os números inteiros? São os números positivos e os números negativos, né? Geralmente isso gera uma dúvida muito grande, então para isso estou fazendo os vídeos, tá? Então, preste atenção. Como fazer operação com números inteiros? Então, preste atenção. Os números inteiros são aquelas operações, né, de soma, subtração, multiplicação e divisão que ocorrem quando existem números positivos e números negativos, né? A gente sabe que números positivos são números que são acompanhados de sinal de mais, por exemplo, e números negativos são os números que são acompanhados do sinal de menos. Então, esse número aqui, por exemplo, eu leio mais 5 ou leio 5 positivo, e esse aqui eu leio menos 7 ou leio 7 negativo. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender, galera, que para eu conseguir fazer operações entre números inteiros, eu sempre tenho que pensar apenas em números de 2 em 2. É apenas a interação entre dois números apenas. Se tiver mais do que 2, eu faço sempre de 2 em 2, que assim nunca vai dar errado. Então, olha só, para conseguir fazer as operações com números inteiros, eu tenho que primeiramente saber que existem duas regras. Existe uma regra para o caso exista e uma regra para o caso não exista. Eu vou explicar isso aqui agora. Então, preste atenção. Sempre quando você vê dois números inteiros sendo operados, né, ocorrendo alguma operação entre eles, a primeira coisa que você precisa saber é verificar se existe multiplicação ou divisão entre quem? Entre esses dois números. Então, é sempre a interação entre dois números. Verificar se existe primeiro essas duas. Caso exista a multiplicação ou divisão, eu vou seguir esse caso aqui, ó, o caso do caso exista. Ou seja, se os sinais forem iguais, o resultado dá positivo. Se os sinais forem diferentes, o resultado dá negativo. Isso para se existir multiplicação e divisão. E se não existir multiplicação e divisão? Qual regra que eu utilizo? A regra do caso não exista a multiplicação e divisão. Então, a regra que eu sigo é o seguinte: sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal que tá aparecendo ali, porque os sinais são iguais, então vai ser o mesmo sinal. Eu somo e repito o sinal. Se os sinais forem diferentes, o que eu faço? Diminui um pelo outro e repete o sinal do maior. Beleza? Então, para isso, eu trouxe duas colunas aqui de exemplo. Beleza? Esses exemplos aqui, que se você for perceber, não existe multiplicação e divisão aqui. Não está aparecendo nenhuma multiplicação e nem divisão entre esses dois números aqui. E nesse caso aqui, existe. Tá vendo? Está aparecendo multiplicações ou divisões entre eles. Então, como que a gente tem que pensar? Primeiramente, verificar. Nesse caso aqui, existe multiplicação ou divisão aqui? Não. Então, eu estou nesse caso aqui. Então, para esse caso que não existe, como é que eu faço? Sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, olha só. Percebe que os sinais aqui são iguais? Então, o que eu tenho que fazer? Somar, ó. Soma. 5 mais 3 dá 8. E repete o sinal de mais. Olha que molezinha. E nesse caso aqui, ó. Menos 7 mais 9. Percebe que os sinais aqui agora são diferentes? E que não existe multiplicação? Então, ainda vou utilizar essas duas regras. Então, sinais diferentes, ó, o que eu faço? Sinais diferentes, diminui e repete o sinal do maior. Então, 9 menos 7 dá quanto? 2. Qual é o sinal que está acompanhando o maior número aqui? O sinal de mais. Então, eu coloco aqui mais. Molezinha, né? Olha aqui agora. Aqui tem uma dica. Percebe que eu tenho um sinal de menos antes do parênteses aqui? E que aqui eu tenho um sinal de mais antes do parênteses? Então, eu preciso eliminar esses parênteses. O sinal de menos antes de um parênteses, ele indica que eu tenho que trocar. Então, aqui não é mais 5, esse mais 5 vai virar menos 5.
eu tenho que trocar o sinal daqui de dentro. E o sinal de mais, quando está antes do parênteses, indica que eu tenho que manter, repetir o sinal que está aqui dentro. Então, vem aqui para baixo, menos 15. Agora, quanto que dá? Menos 5, menos 15. Tem alguma multiplicação aqui entre eles? Não. Então, se não tem multiplicação, o que é que eu faço? Continuo nesse caso, não exista. Os sinais são iguais ou diferentes? Iguais. Ó. Quando o sinal é igual, eu somo e repito o sinal. Então, somando aqui, 5 mais 15, dá quanto? 20. E repetindo o sinal de menos. Beleza, gente? Então, esses exemplos aqui são exemplos para interação entre dois números inteiros, tá certo? Onde não existe nem multiplicação e nem divisão, tá? Então, eu sempre tenho que analisar isso. Existe multiplicação ou divisão entre dois? Se existir, eu sigo uma regra. Se não existir, eu sigo outra. Então, continuando os exemplos aqui, se eu for pegar esses exemplos aqui, ó, percebe que tem multiplicação entre eles? Então, se existe multiplicação entre esses números aqui, né, os números inteiros, eu tenho que me basear por esses casos aqui, ó, que é o caso exista a multiplicação ou divisão. Então, como existe multiplicação, eu tenho que pensar assim, ó, os sinais são iguais ou são diferentes? Nesse caso aqui, os sinais são iguais. Então, isso aqui vai dar positivo. E quanto que é 5 vezes 10? 50. Beleza? Agora, continuando aqui. Nesse exemplo, existe multiplicação aqui? Existe. Então, eu estou nesse caso aqui, ó. Os sinais aqui são iguais ou diferentes? São iguais. Então, isso aqui vai dar o quê? Positivo. 8 vezes 5 vai dar quanto? 40. Agora, nesse terceiro caso aqui, existe multiplicação ou divisão? Existe. Então, tem que olhar, os sinais são iguais ou diferentes? Nesse caso aqui, são diferentes. Sinais diferentes dá negativo. Então, menos aqui, 10 dividido para 2, 5. Beleza? Então, nessa primeira aula agora, nós temos apenas os casos de multiplicação e divisão entre dois elementos. Agora eu vou apagar aqui rapidinho e vou fazer um exemplo onde existam várias operações, dois exemplos, onde existem várias operações misturadas. Como que a gente vai fazer isso? Valeu? Vou apagar rapidinho e já volto. Acompanha aí. Shazam! Não falei que ia ser rapidinho? Então, olha só. Eu trouxe aqui para vocês mais dois exemplos. Vamos prestar atenção nesses exemplos aqui. Ó. Percebe que aqui eu tenho vários números sendo somados e subtraídos? E que aqui eu tenho, além disso, eu tenho multiplicação e divisão misturada nisso? Então, preste atenção. A primeira coisa que eu preciso fazer é sempre me basear. Existe multiplicação ou divisão? Se existe, eu faço de um jeito. Se não existe, eu faço do outro. Então, olha só. Nesse exemplo aqui, existe multiplicação ou divisão? Não existe. Então, olha só. O macete é, primeiramente, eliminar os parênteses. Então, olha só, eu falei na outra parte que quando eu tenho um sinal de menos antes do parênteses, eu troco o sinal de dentro. Quando eu tenho um sinal de mais antes do parênteses, eu conservo. Então, aqui nesses casos, eu tenho que fazer três situações aqui. Eu vou repetir o resto, ó. Mais 5, menos 3, mais 10. Olha só, aqui não é menos 5. Como é o que eu tenho que trocar, vai ficar mais 5. Aqui eu não tenho sinal de mais antes do parênteses, eu tenho que conservar. Então, aqui vai ficar menos 6. Aqui eu tenho um sinal de menos antes do parênteses, tenho que trocar. Então, mais 7 vai ficar menos 7. Agora, olha o macete. Para resolver, quando tem vários assim, vários números juntos, mas que eu só tenha soma e subtração, né? Sinais positivos e negativos, não tem multiplicação e nem divisão, o que eu preciso fazer? Presta atenção. Primeiro eu vou juntar todos os números positivos, que são esses três aqui. Então, juntando 5 mais 10 mais 5, quanto que dá isso aqui? Ó? 15 com 5, 20, mais 20. Eu juntei os valores positivos. Agora eu vou juntar os valores negativos. Ó. 3 mais 7, 10, mais 6, 16. Só que não é menos, então eu vou colocar aqui menos 16. Olha lá, juntei esse
com esse e esse, deu menos 16. Funciona como se fosse o positivo é o dinheiro que você tem e o negativo é o que você deve. Então, aqui você tem 20 e deve 16. Então, quanto que vai dar isso aqui? Presta atenção. Tem alguma multiplicação ou divisão aqui? Não. Então, como não tem, eu tenho que pensar assim, ó. Sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Diminui e dá o sinal do maior. Então, aqui, ó, os sinais são diferentes. Tenho que diminuir. 20 menos 16 dá quanto? 4. E acompanha o sinal do maior, que é o positivo. Beleza? Tranquilo, galera? Agora, nesse segundo exemplo aqui, eu me pergunto, tem multiplicação e divisão? Tem, ó. Olha eles aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que resolver essa parte. Resolver as multiplicações e divisões antes da soma e subtração. Só que aqui, o que eu resolvo primeiro? Multiplicação ou divisão? Primeiramente, a gente resolve sempre as multiplicações, a não ser que elas sejam consecutivas. Se elas forem consecutivas, assim, uma depois da outra, eu tenho que multiplicar nessa ordem, nesse sentido. Então, primeiro eu tenho que dividir 14 por 7 e o resultado multiplicar por 3. Beleza? Então, aqui vai ficar, repete o resto, ó, menos 5. Quanto que é 14 dividido para 7? Ó, tem divisão, sinais diferentes, o que a gente faz? Dá negativo. Então, 14 dividido para 7 vai dar 2, vezes quanto? O mais 3. Agora, resolvendo esses dois aqui, ó, os sinais são diferentes. Sinais diferentes dá o quê? Negativo também. Então, vai ficar assim, ó, menos 5, menos quanto? 2 vezes 3, 6. E agora? Tem multiplicação aqui? Ou divisão? Não, não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Partir para a regra anterior, quando não tem, caso não exista. Ou seja, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, aqui vai ficar, repete sinal aqui, 5 mais 6, 11. Então, a resposta final para isso aqui é 11. Valeu, galera? Então, fica aí para vocês. Espero que ajude bastante para vocês aí nas provas. Valeu? Continue mandando seu comentário. Estou gostando muito, pessoal curtindo, compartilhando, mandando comentário, elogiando, fazendo crítica. Estou aí para isso. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner.